Boa tarde, a graça e a paz. Vamos para mais um Meio-Dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, aqui nessa plataforma. E depois essa live vai estar no aqui no Instagram, vai para o YouTube. Mas o tema da live de hoje é sobre tempo, sobre espera. E por que é tão difícil esperar e por que para nós parece ser tão demorado esse aguardo. Mas antes da gente começar, já compartilha essa live com o maior número de pessoas. Participem, que essa mensagem, da mesma forma que falou o meu coração, possa falar o teu coração e o coração de muitas pessoas que possam ser alcançadas através dela. Versículo-chave dessa live sobre o desafio de esperar com fé tá no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, que vai dizer assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor, Ele me escutou e me ouviu e o meu pedido de socorro atendeu. Quem gosta de esperar? Eu confesso para vocês que eu não gosto. Acho que a maioria de nós não gosta e vou até arriscar a dizer que eu não conheço ninguém que goste. Não gostamos de esperar no supermercado, não gostamos de esperar enquanto o semáforo não abre, não gostamos de esperar na fila, não gostamos de esperar por um atendimento, não gostamos de esperar por uma resposta, não gostamos de esperar para comer, não gostamos de esperar para absolutamente nada. A espera, para cada um de nós, obviamente, ela vai ter o seu próprio desafio, mas esperar talvez não seja uma das capacidades de melhor refinamento no ser humano. Somos imediatistas, desejamos tudo na nossa hora, no nosso jeito, no nosso momento. E eu te faço uma pergunta: por que é tão difícil esperar? Se você fosse me responder, o que vem na tua cabeça em primeiro lugar? Por que é tão difícil esperar? Por que é tão difícil esperar e permanecer enquanto se espera? Quando a gente olha esse texto de Salmos 40, aonde no início vai dizer esperei com paciência, se a gente vai para a tradução original no grego, a palavra que vai esperei com paciência significa esperar esperando. Parece redundante, mas não é. Esperar vai exigir de mim e de você alguns atributos, não atributos humanos que podem ser geridos ou adquiridos por nós mesmos. Esperar vai demandar de mim e de você atributos dos céus. E aí você pode estar perguntando: quais são esses atributos? O que eu preciso receber de Deus para que eu aprenda a esperar esperando? Pois bem, esses atributos, nada mais, nada menos, são o fruto do Espírito. Eu sei que na nossa língua portuguesa, quando falamos fruto, pensamos em uma única coisa. O verbo está conjugado no singular. Mas na língua de Deus, o fruto, ele é no plural. Ele não é uma única coisa, um único elemento, uma única situação, mas o conjunto de coisas. E isso vai estar demonstrado para mim e para você no texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 a 26, eu vou ler para vocês. E diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Coisas contra elas não há lei. E os que são de Jesus crucificam a carne com as suas paixões, os seus desejos. E se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Como eu falei, quando falamos em fruto, achamos que é uma única coisa, porque na língua portuguesa, aquilo que está no singular só é único. Mas na língua de Deus, o singular é plural. Ou seja, para que eu aprenda a esperar, eu preciso ter o fruto do Espírito, que não é uma única coisa, mas é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ou seja, estamos falando de 9 coisas.
por isso que é tão difícil esperar. Porque devemos ter esses 9 atributos, que para Deus é como um só, dentro, gravado em mim e você. Sabe um milagre que você está esperando? A bênção que você está desejando? A solução do problema que você vem almejando? Isso envolve aprender a esperar. Esperar com paciência. Como eu disse, no texto original em grego, significa de uma maneira redundante, esperar esperando. Eu era a presidente, vamos colocar assim, do sindicato daqueles que não sabem esperar. E eu confesso para vocês que eu até me vangloriava com isso, porque eu dizia assim, eu sou tão impaciente que até meus filhos nasceram antes do tempo, porque eu não dou conta nem de esperar pelo fim da gestação. E de fato, a Karime nasceu com 8 meses de gestação, o Emanuel nasceu com 7 meses de gestação. E eu dizia assim, rapaz, se eu não espero para ter filho, vou esperar por qualquer outra coisa. Eu imagino que talvez você, as mulheres, obviamente, não tenham tido tanta pressa na vida ao ponto das suas gestações acontecerem antes do tempo esperado. Mas eu imagino, não importa se homem ou mulher, assim como eu, você também tinha uma incapacidade na espera. E hoje, o que o Senhor quer compartilhar com você, através do que Ele compartilhou ao meu coração, é que a espera é fundamental para que as bênçãos possam ser recebidas. Eu não estou falando de um lugar que não é desconfortável, não estou falando de um lugar que não é difícil, eu não estou falando de um lugar que não doa, que não é desafiador. Eu estou falando de um lugar que é difícil, que é desafiador, que dói permanecer, que exige de nós uma força que a gente talvez acredite que nem a possua. Mas eu também preciso dizer para você que quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que todas as promessas possuem uma condicional em comum. Se eu for de Gênesis a Apocalipse, de ponta a ponta a palavra de Deus, há uma condicional que é delimitada a toda promessa. E sabe qual é essa condicional? O tempo. O tempo e a espera com paciência. Como eu disse, eu não conheço ninguém, talvez por ser tão afobadinha, eu não conheço ninguém que goste de esperar. Talvez você seja essa pessoa, ou talvez você até conheça essa pessoa, mas eu particularmente não a conheço. Não tenho ninguém no meu ciclo social que goste de esperar, que diga assim numa fila de qualquer atendimento, ai que maravilha, vou perder amanhã aqui esperando. Ninguém gosta. Para nós, esperar numa fila de supermercado, por exemplo, 10, 15, 20 minutos é algo inadmissível. E normalmente alguém se levanta para fazer um motim. Mas quando eu olho para a palavra, eu percebo que todos os homens e mulheres de Deus precisaram ser transformados. E essa transformação houve espera. Eu fiz uma pergunta na caixinha e o que eu quero demonstrar para você é o quanto que essa ausência da habilidade de esperar faz com que a gente venha focar naquilo que não deveria focar. Dar importância ou ênfase naquilo que não deveria ser o nosso foco ou aquilo que é merecedor da nossa importância. Eu fiz uma pergunta muito simples, direta, objetiva, bem clara. O que é difícil na espera? O que é difícil em esperar? E para minha não surpresa, a maioria, e eu quero dividir com vocês as respostas, falou de uma espera aonde o foco não era a sua transformação, aonde o foco era o outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, o que o outro diz ou deixa de dizer, o que o outro sente ou não sente mais. Ou seja, a nossa espera é condicionada numa pessoa humana, assim como eu e você, que vai ter falhas, defeitos, problemas, e a gente coloca toda a nossa esperança nesse lugar. Olha as perguntas, olha as respostas, que foram respondidas à pergunta do tempo, que eu quero dividir com vocês.
certeza da reconciliação, cenário péssimo e humilhante. Bora estabelecer aqui duas coisas. Reconciliação foi feita para quebrar, para não dar certo, para ser extinguida. Reconciliar não é restabelecer, reconciliar não é restaurar. Se eu trago isso para o mundo físico, é como se eu quisesse consertar uma porta, restaurar uma porta, colocando uma emenda de papel. Vai dar certo? Não! Então, quando a resposta vem dizendo para mim não ter certeza da reconciliação, meu irmão, minha irmã, não queira se reconciliar. A reconciliação faz parte do processo de restauração, mas ela é o primeiro passo. É como se no nascimento de uma criança fosse a concepção. Ou seja, ainda não nasceu. Um bebê que foi apenas concebido pode ser abortado. A reconciliação é a concepção. É o primeiro passo, mas não é o nascimento. O restante da frase, sobre a resposta do tempo, não ter a certeza da reconciliação, cenário péssimo, humilhante, humilhado foi Jesus. Eu e você, a gente tem culpa no cartório e significa que o único que morreu humilhado, de uma maneira humilhante, foi ele, que era totalmente inocente. Eu e você não somos. Você entende que a gente condiciona o tempo, as circunstâncias e as situações e a pessoas. Não é essa a finalidade do tempo. Sabe por que o tempo dói na nossa pele? Sabe por que ele é massacrante e difícil? Porque a nossa perspectiva está em pessoas, em situações e não no alto. Esse é o grande problema. A nossa perspectiva sobre o tempo e por que o tempo precisa existir. Como eu disse, em toda promessa, se eu vou de Gênesis a Apocalipse, havia um ponto em comum: o tempo e a espera. O tempo é tão importante que ele vai reverberar sobre o mundo físico, sobre o emocional e sobre o espiritual. Bora trazer um exemplo sobre o tempo. Uma criança que abruptamente, ainda na tenra idade, ou seja, ainda muito jovem, muito criança, vem perder seus pais. E aqueles pais deixam para ela um legado, uma herança, bênçãos a serem usufruídas por ela. Essa criança, que pode ter ficado órfã aos 5 anos de idade, ela tem como administrar essas bênçãos? Ela tem como receber essa herança aos 5 anos de idade, administrar e usufruir dela de uma maneira que não vá desperdiçá-la? A resposta é clara: não. A criança tem o direito à herança? Sim. Segundo a lei, segundo o que determina a justiça. Mas essa criança não pode administrar essa herança até que chegue à sua maioridade. Segundo a legislação brasileira, essa maioridade chega aos 18 anos. Mas se eu trago esse exemplo para o mundo espiritual, a maioridade vem quando adquirimos maturidade em Deus. Da mesma forma que no mundo físico, uma criança não pode receber a sua herança e os seus bens, no mundo espiritual, Deus não entrega nenhuma herança. E herança aqui eu estou colocando como bênçãos e milagres, se não temos maturidade para recebê-los. Você quer ver um lugar da maturidade? E aqui é o calcanhar de Aquiles de todos nós. Será se você vai ser capaz de receber um marido que adulterou, que mentiu, que enganou, que abandonou, que esqueceu e que algumas vezes pode até ter gerado um fruto do adultério? Será se você é capaz de receber esse homem que errou tanto, te maltratou tanto, fez você sangrar por dentro e por fora? Será se você é capaz de receber essa pessoa sem passar na cara dela tudo o que ela fez? Ou será se você é capaz de receber essa pessoa e na primeira discussão ou desentendimento você não vai trazer à tona tudo o que aconteceu? Será se você realmente é capaz de perdoar ao ponto de deixar para trás todas as coisas velhas? Se você ainda não recebeu o teu milagre, pode ser que esse seja o teu tempo de espera.
o tempo de amadurecer o perdão dentro de você. De uma maneira muito rápida, a gente tem por hábito de dizer, não, mas eu já perdoei. Não, eu já botei uma pedra, isso ficou para o passado. Até vir o primeiro pisar no pé. E aqui o pisar no pé é quando a pessoa te contraria, quando a pessoa faz algo que te dá um gatilho, quando essa pessoa erra com você. Sabe o que a gente faz? Vomita pra fora tudo que tá dentro de nós, dizendo, tá vendo? É por isso que eu não deveria confiar. Olha o que você fez. Aí a pessoa traz todo o caminhão de lixo de volta pra dentro de casa. Talvez agora, porque você não esteja vivendo a situação, você tá dizendo, não, eu nunca farei isso. Jamais. Eu não faço não. Será? Será mesmo de verdade? Uma das coisas que o tempo talvez possa estar passando muito devagar é porque você ainda não tem a maturidade de receber o teu milagre. Você consegue entender isso? Eu fui confrontada por essa palavra. E da mesma forma, eu estou tentando transmitir para vocês o mesmo nível de confronto que eu recebi. Isso é tão verdadeiro que eu vou ler para vocês o texto de Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 ao 2, que vai dizer assim: digo mais isto, enquanto o menor de idade, o filho que vai herdar a prosperidade de seu pai, é tratado como um escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto ele for menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam de seus negócios até que o tempo marcado pelo pai chegue. Os anjos estão cuidando daquilo que você acha que vai cuidar com as tuas mãos, daquilo que você acha que tem o controle, que você pode fazer. Tem não. Quem está cuidando são os anjos do Senhor, como tutores do teu milagre e das bênçãos que Ele tem para ti. Porque você só vai poder receber e usufruir dessas bênçãos e milagres que vêm como herança a cada um de nós quando você atingir a maturidade que o Pai estabeleceu. Não adianta você dizer, mas eu tô indo para a igreja todo dia. Amém, glória a Deus, vai ouvir a palavra, tá certo. Mas quando chega a hora de pôr em prática aquilo que você tem sido alimentado da palavra, você não dá conta. Porque vai exigir de você um amadurecimento que você ainda não está pronto. Sabe qual é a finalidade do tempo? Forjar o caráter de Cristo em mim e você. Transformar a nossa velha criatura numa nova criatura que se renova todos os dias. Todos os dias eu preciso aceitar Jesus. Todos os dias eu preciso renunciar ao meu eu. Todos os dias eu preciso perdoar. Todos os dias eu preciso dizer, não é a minha justiça ou aquilo que eu sinto, mas é a justiça e aquilo que Deus determina. Não herdamos as promessas apenas com fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui, escreve aí, eu, achava que a única coisa necessária para receber um milagre ou uma bênção era a fé? Até o dia de hoje, eu acreditava que era isso. Até o dia de hoje, eu acreditava que a única coisa que determinava o recebimento dos milagres e das bênçãos das quais eu espero e as promessas era a fé. Eu acreditava que se eu tivesse apenas fé, eu seria alcançada por essas bênçãos e por esses milagres. Mas no dia de hoje, o Senhor tem algo para dizer para mim e para você. Não é só a fé. Para que eu e você venhamos receber bênçãos e milagres, precisamos de 2 elementos. A fé, isso é um fato. Mas a fé acompanhada de uma amiga muito íntima, que anda lado a lado com ela. A paciência. E aqui dói em nós termos paciência. E aqui rasga. É visceral. Olha o que Hebreus capítulo 6, versículo 15 vai dizer. Foi assim que,
Depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Bora lembrar rapidinho essa história? Abraão estava na terra de Ur com sua esposa. O Senhor diz: sai da tua terra, deixa a tua parentela, pega a tua mulher e vai para o lugar que eu vou te enviar. Te transformarei numa grande nação, aonde teus filhos serão maiores em número do que as estrelas que podem ser contadas no céu. Abraão sai da sua terra, deixa a sua parentela, vai com a sua esposa. Mas daquela palavra até o nascimento de Isaac, Abraão precisou esperar pacientemente 25 anos. E antes que você dê um pulo para trás e diga assim: eu vou ter que esperar meu marido, minha esposa 25 anos, eu quero dizer para você que não é sobre tempo. No decorrer dessa live, você vai entender que não é só sobre o tempo, mas sobre o que eu faço no tempo em que eu espero. É sobre isso. Olha o que também vai dizer um pouco mais à frente. Mas antes de eu ler o próximo texto, eu quero te trazer uma reflexão. Como Abraão era denominado na palavra? Abraão era denominado na palavra como o pai da fé. Mas não foi somente a fé que o fez receber a sua promessa. Foi a fé acompanhada da paciência. A espera, e aqui é a grande revelação de Deus para mim e para você, é uma característica divina, ou seja, é algo que eu preciso buscar em Deus. Se eu não buscar em Deus a característica de ser paciente na espera, a minha fé não consegue romper ao ponto de permanecer até que o milagre possa ser vivido. Tem gente que ora por ministério, tem gente que ora por trazer o cônjuge de volta, tem gente que ora por libertação, tem gente que ora por prosperidade financeira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes você orou pedindo a Deus, me faz ter um coração paciente em ti? Eu confesso para você que eu nunca tinha orado. A minha oração é: Senhor, me faz ter fé, Senhor, me faz ter fé, Senhor, que a minha fé seja tão grande ao ponto de permanecer. Mas eu nunca tinha parado para pensar que eu preciso acompanhar essa fé com a paciência em esperar. Enquanto eu escrevi essa live, eu lembrei de algo que eu debati muito no final do ano passado. Eu disse: eu não vou viver o 2024 como eu vivi em 2023. Estamos no olho do centro do ano. Daqui a alguns dias estamos em junho. Metade do ano se passou. E enquanto eu escrevi a live, eu dizia: Jesus, mas eu tô vivendo ainda o que eu vivi em 2024. Eu tô lutando as lutas que eu vinha lutando em 2024. Eu tô tentando transpassar as dificuldades que eu vivi em 2024. Junho tá na porta e eu olho para um lado e para o outro e não vejo nada mudar. Pelo contrário. E aí eu levei essa cipuada, onde o Espírito Santo disse para mim: até aqui você me pediu fé para permanecer. Até aqui você me pediu discernimento para continuar. Até aqui você pediu força para dar conta. E a paciência? E a paciência de ver o tempo passar e você declarar uma palavra e não ver essa palavra se cumprir. Aonde ficou a paciência? Deixa eu te fazer uma pergunta. A mesma pergunta da qual eu fui confrontada. Quem aqui já orou por paciência? A paciência necessária para acompanhar a tua fé. Se você nunca orou assim como eu, escreve aí. Nunca. Eu nunca havia orado, gente. Em mais de 20 anos de vida cristã, eu nunca tinha orado por paciência. E hoje eu entendi que não é a paciência de ter paciência com os filhos, com a casa, com o marido, com a situação, mas a paciência específica que é necessária para que a fé seja acompanhada dela.
orei para ter paciência com os meus filhos quando eram menores e agora na fase de adolescência. Eu já orei para ter paciência em lidar com as dificuldades. Eu já orei para ter paciência com os meus pais. Mas na maioria das vezes, ou melhor, nunca tinha orado para a paciência que precisa caminhar com a fé. A paciência que dá fôlego para essa fé. A paciência que diz para essa fé: permanece, ainda que esteja tudo desmoronando. A paciência em dizer com: Senhor, eu espero em ti com paciência. Porque o texto de Salmos 40, que eu li para vocês, Davi estava dizendo: eu vou continuar esperando, 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 esperando. Esse tipo de paciência, a paciência que dá gás para a fé e a fé que levanta essa paciência. Eu nunca tinha esperado nisso, eu nunca tinha orado sobre isso. Olha o que Romanos, capítulo 14, versículo de 4 ao 6 vai dizer. Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha um propósito de nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E que o Deus paciente e encorajador de vocês. O que o texto está dizendo? Que o nosso Deus é um Deus paciente. Um Deus que encoraja. É essa fé, é essa paciência que Deus está falando para mim e para você. Uma paciência que encoraja a nossa fé. Dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor. Se eu perguntar para você e você responder de uma maneira imediata, rápida, sem pensar muito, o que seria? Ou melhor, qual é a importância da espera? Por que é importante esperar? Como eu disse, ninguém gosta de esperar. Se tivermos que esperar para sair do shopping na fila do estacionamento, reclamamos. Se tivermos que esperar o carro da frente caminhar quando o sinal se abre, reclamamos. Se tivermos que esperar em fila de um órgão público, reclamamos. Esperar não é a nossa melhor habilidade. Mas sabendo que toda promessa passa pelo tempo da espera, eu te pergunto, qual é a importância de esperarmos? Por que eu preciso aprender a esperar com paciência? Por que a minha fé precisa ser acompanhada de uma forma específica de paciência? Porque a espera é que nos amadurece. A espera é que nos ajuda a confiar de maneira irrestrita em Deus. Porque a espera é que nos ajuda a crer mesmo quando tudo ao nosso redor diz que é impossível. Porque a espera é que nos ajuda a olhar para Deus e não para nós. É a espera que faz com que eu entenda que reconciliação não é restauração. É a espera que faz com que eu pense que eu preciso primeiro da presença de Deus e através da presença dele em mim, o outro é alcançado. É a espera que faz com que a gente não se engane com respostas à pergunta que diz assim, a incerteza do futuro. O que me dói esperar? É ter incerteza do futuro. O que me dói esperar é saber que ele tá saindo com outra. O que me dói esperar é a curiosidade de como vai acontecer, e o que me dói esperar. Teve uma resposta, gente, perdão, que na hora o Espírito Santo disse: a ausência de uma paciência acompanhada da fé faz com que as pessoas sequer consigam discernir o básico. Vou beber água rapidinho. Lembra que a pergunta era qual era a sua maior dificuldade sobre esperar. E quase ninguém colocou o que deveria ser a nossa maior dificuldade. Só teve uma pessoa que disse esperar.
A maior dificuldade de esperar é esperar. Porque significa que eu preciso esperar confiando irrestritamente em Deus. A nossa maior dificuldade não é porque o outro tem outra pessoa. A nossa maior dificuldade não é porque a circunstância está impossível. A nossa maior dificuldade não é porque o outro te repudia. Porque essas foram as respostas. Nossa maior dificuldade não é a saudade que existe, é real e dói muito. Teve uma pessoa que respondeu assim: meu marido apaga todas as mensagens do celular. Quando eu vou confrontá-lo, ele não consegue me responder. Gente, eu olhei aquela resposta e disse assim: ai, vou até ler a pergunta, para ver se eu tenho certeza de que eu fui bem objetiva e assim, muito focada no que eu estava perguntando. Ou seja, se a linguagem estava assertiva da minha parte. Olhei a pergunta, estava direta, objetiva, assertiva. E era como se eu perguntasse assim: tá escuro? E a pessoa dissesse: não, eu não sei hoje. Sabe quando tá desconexo? Na hora, a colérica aqui disse assim: rapaz, se Deus falar, nem escuta, né? Porque eu tô perguntando sobre qual é o problema do tempo, a pessoa tá me falando de celular e mensagem que o marido apaga. E aí o Espírito Santo disse: é exatamente assim que vocês agem. Eu tô falando, eu tô mostrando qual é o caminho, a direção, o que precisa ser feito, aonde estão as brechas que precisam ser fechadas. Mas vocês só conseguem olhar para aquilo que vocês acreditam ter o controle ou o direito de possuir o controle. Enquanto ela está preocupada porque o marido está apagando mensagens, aonde está o coração dessa pessoa? O coração dela está no lugar que ela quer ter o controle daquilo que não é dela? Ou melhor, não que o marido não seja dela, o controle sobre o que o marido faz? Ou ela está num lugar onde o controle todo e absoluto é do Senhor? A ausência de paciência nos cega, nos deixa surdos, confusos e o pior de tudo, nos afastam de ouvir a voz do Senhor. E é por isso que a espera é importante, porque ela vai trazer para mim e para você esse amadurecimento. Quem acessa o que ainda não está pronto, certamente irá desperdiçar tudo aquilo que recebeu. Se você receber de uma maneira ainda imatura as bênçãos que Deus tem para ti, assim como uma criança de 5 anos que não tem ainda condições de receber a sua herança, e certamente irá desperdiçá-la, é o que você vai fazer, é o que eu vou fazer. Por que que homens e mulheres de Deus esperaram por tanto tempo? Quando eu olho para as Escrituras, esses dias eu até coloquei isso em uma caixinha, eu percebo que Noé esperou 100 anos para que a arca ficasse pronta. Imagina 100 anos você sendo zombado de louco, nunca havia chovido na terra, o que é chuva? Água que vai cair do céu? É louco. 100 anos. Abraão largou tudo, deixou para trás tudo aquilo que ele conhecia, toda a sua geração, sua família. Pegou sua esposa e foi. E quando tentou barganhar com Deus, se deu mal com seu sobrinho. Mas do dia em que ele saiu da sua terra e da sua parentela, até o dia do nascimento de Isaac, levaram 25 anos. E se você vai ler a história e a trajetória de Abraão, para que ele se tornasse pai de uma grande multidão, você vai perceber que muito foi o tratar de Deus na vida dele. Quando eu olho, ainda nesse exemplo, eu vejo Ana orando 25 anos. Você imagina ela sendo zombada por Penina 25 anos. Você não tem filho, você tá velho, nunca vai ter. Olha quantos filhos dei pro marido. Imagina 25 anos alguém debochando de você todos os dias. Esse foi o tempo que levou até que as orações de Ana fossem atendidas.
José teve um sonho, aonde seus irmãos se curvariam a ele, aonde uma nação se curvaria a ele, aonde o sol e a lua se curvariam a ele. Mas sabe o que ele ganhou depois desse sonho? Ser vendido como escravo e parar numa prisão. E levou-se 13 anos até que esse sonho se tornasse realidade. Esse sonho que era uma promessa de bênção de Deus na vida dele. Quando eu olho para Jesus, ele esperou 3 anos para cumprir o seu propósito na terra, a crucificação. Quando eu olho para Esther, ela preparou-se durante 1 ano para estar à presença do rei e se tornar sua rainha. E quando eu olho para Jó, foi restituído de tudo que havia sido tirado dele em menos de 1 ano. Para cada processo há um tempo de amadurecimento. Então, no lugar de você estar dizendo, mas eu estou tanto tempo aqui esperando, saiba que se você ainda não recebeu é porque você não está maduro. Ah, Dani, mas eu estou fazendo tudo. Uma coisa é o treino, outra coisa é a partida valendo. Uma coisa é você imaginar diálogos, convivência, como é que vai ser. Outra coisa é sentir na pele. Esses dias eu estava falando com uma aluna e ela ora pelo resgate de toda a família dela. Não só do marido, como de seus filhos. E a primeira, essa semana, voltou para casa. E no primeiro dia o negócio estreitou. E eu disse para ela, lembra que eu sempre aviso que a volta é pior do que o deserto? Será se você está pronto mesmo de verdade para essa volta? De ser afrontado, de ser surpreendido negativamente por falas, atitudes e comportamentos que você acha que não merecia passar ou que talvez nem pensou que passaria? Se ainda não aconteceu, porque você não está pronto. Porque tem que estar muito pronto para passar por tudo isso, porque vai passar. Aqui não é o canal da Disney, tá? Aqui eu não vou dizer pra vocês que eu me tranquei no meu quarto e lá eu fiquei, e depois disso meu marido voltou pra casa, vindo da raparigagem da amante, e fomos felizes para sempre, como se Satanás deixasse de ser cão. Aqui é vida real, de pessoas reais. O povo, quando saiu do Egito e deixou de ser escravo, não viveu um mar de rosas no deserto. E quando chegou até a terra prometida, também não viveu a Disney. Então, o que eu acredito? Eu acredito nas escrituras. E não em falácias mentirosas, porque é romântico e dá audiência. Hoje, eu quero te falar sobre qual é a grande questão da espera. A grande questão da espera não é a espera em si ou o milagre em si. A grande questão da espera é Deus forjando o meu coração e o teu para saber aonde o nosso coração está esperando. Eu estou esperando porque eu espero no outro, ou eu estou esperando porque eu creio num Deus que faz milagres, prodígios, maravilhas, que traz de volta aquele que se foi, que anula o decreto do homem e que estabelece um novo tempo. E aí, hoje, o Senhor está te fazendo uma pergunta. Hoje, no dia de hoje, Ele está te fazendo uma pergunta onde Ele está dizendo para você: aonde está o teu coração enquanto você está esperando a restauração do teu casamento? A resposta a essa pergunta, de onde está o teu coração enquanto você está aguardando a restauração do teu casamento, é o termômetro para você identificar em que grau de maturidade você está. Até aqui o Senhor falou comigo e que de alguma forma essa mensagem possa ter tocado no teu coração como tocou no meu. E eu tenho certeza que essa mensagem foi um rema na minha vida e um rema na vida de muitos. Fiquem com Deus, uma boa tarde. Quem é Comunidade Restaurados e Dons, a gente se vê hoje à noite, amém? Um beijo.